Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal. É um prazer estar aqui com você, falando de ufologia, assuntos afins. A gente vai dar continuidade ao nosso papo com a Beatriz Pereira, lá do Rio, né? Que está contando a experiência dela com o reptiliano Ian e as outras experiências dela, de mediunidade e tudo mais, uma paranormal. E aí a gente vai assim tirar alguns detalhes a mais que ela pode ter deixado para trás, alguma coisa que ela pode ter esquecido, tá? E é isso, Beatriz. Oi, como é que você tá? Tudo bem? Oi, Chico, namastê, boa Namastê, tarde. Adoro essa palavra, é uma palavra com grande significado, acho é linda. lindo, é lindo, é É, lindo. eu acho muito bonito. E vamos falar sobre a mediunidade. Eu gostaria que você começasse, assim, se Ah, você tem alguma coisa ainda sobre o Ian que você gostaria de comentar, porque você comentou que você conheceu o Ian na avenida, que você foi para a casa dele, que ele tinha um braço reptiliano que te assustou, ele te levou de volta para a avenida, depois teve um sexo com ele, que foi um sexo, vamos dizer, espiritual, né, astral, e que depois você teve a terceira vez que você viu um bracelete, estava assistindo televisão, e ele perguntou se você queria ir embora, você disse que não queria, que você queria ficar mais, você tinha danificado seu avatar, mesmo assim você resolveu ficar, e aí eu queria saber se entre esses três momentos, se você teve outros encontros, outras mensagens dele, e o que você ouviu, o que ele te ensinou, o que ele te falou, ou nada. sim, sim. Depois do primeiro contato, eu tive o segundo contato, né? O primeiro contato com o Ian. Eu expliquei tentei explicar no outro vídeo, que são conversas muito longas, né? E depois eu tive o segundo contato em 2011, né? O primeiro foi em Uhum. 2004, depois de um bom tempo, 2011, que eu tive contato com ele, e mais dois, que devem ser irmãos, parentes, deve ser tudo familiar, né? Uhum, E tive outros contatos também. Aí ele começou a ter contatos comigo no metafísico, né? entendi. No metafísico. E, assim, foi bem perturbador. Tive que começar a estudar, Chico, para compreender aquilo tudo, para compreender isso tudo que acontecia comigo, né? Eu tive que estudar metafísica, física quântica, neurociência, para não entrar assim, meu Deus do céu, eu sou louca de verdade, porque nós que somos transexuais, né, até gays, pela psicologia, pela psiquiatria, nós éramos considerados como loucos, né, alienados, né? Mas esse tabu no Brasil foi quebrado, graças ao universo, né? Aí imagina, uma travesti, falando que um ser estranho fez contato comigo físico, era um homem, e esse homem se transformou, aí eu não queria Uhum, virar motivo de chacota, porque eu era muito estressada, né? Eu ia dar logo um sacudimento na pessoa, então para evitar essas coisas eu guardei para mim. Aí no uhum, segundo contato eu comecei a estudar, né, sobre o assunto. E aí ele começou a fez o contato comigo pela internet, pelos grupos do uhum, Facebook, né? E fui levando, isso foi quase 10 anos, né, até eu compreender tudo, compreender de verdade quem era ele, o que era, o que estava se acontecendo, mas eu jamais imaginaria na minha vida que eu também sou uma reptiliana que estou aprisionada num corpo físico, né? Nessa dimensão. Nessa dimensão uhum, foi um pouco assustador, mas foi muito libertador, porque o despertar ele é muito doloroso, ele é amedrontador, ele é assustador, ele é assim tenebroso, você vai à loucura, você vai ao fundo do poço, depois você sobe de novo e assim se vai até você compreender a situação. A maioria das pessoas são assim, principalmente comigo foi assim por falta de informações, né?
Mas como eu sou feita de orixá, tenho 34 anos de iniciada, e sempre procurei o ocultismo, porque desde a infância a minha mediunidade sempre foi muito, muito aflorada, né? Eu já estava acostumada com espíritos, mas com uma pessoa física, né, se transformar na sua frente, mais três, falarem com você por telepatia, é uma coisa bem doida. Mas só como eu já sou doida por natureza, eu fui estudando. E os Uhum. estudos é que fazem a expansão de consciência. Se eu não tivesse estudado, ia ficar naquilo. Não tivesse procurado entender, compreender. Mas também tudo com o impulso dele. Ele começou, como ele viu que fisicamente não ia dar certo, porque senão ia acabar matando a bicha do coração, que eu sou uma senhora cardíaca, aí ele começou a se apresentar no metafísico, né? No metafísico, e foi me orientando, e fomos tendo contatos no metafísico, e isso foi só mais abrindo a minha mente, né? Os estudos, principalmente, é muito importante você pesquisar, procurar entender as coisas, você não ficar na mesmice, naquilo que os outros falam. Eu tive que não só estudar, como eu tive que pesquisar muitas coisas, ouvir várias palestras diferentes, o que era de bom eu guardava, e o que não me interessava eu arquivava, né? Porque a gente arquiva, porque no futuro pode aparecer alguma coisa que aquilo que ficou arquivado vai encaixar, né? É mais ou menos isso. Bom, uma pergunta que eu tenho aqui da minha cabeça é se tá dando com microfonia, hein? Tá dando microfonia. É por causa da minha mão. Aí fala. Por favor, Tem por favor. a internet também. Tá. Ah. O Ian falou alguma coisa para você que você nunca ouviu em nenhum lugar? Falou, sim, falou. Ele falou que, né, que me reencontrou na antiga Grécia, que eu fui uma Sebila, né? Para quem não sabe, as Sebilas na antiga Grécia eram consideradas as grandes adivinhas, né? Hoje em dia, Uhum, oráculos. Elas eram os grandes oráculos dos imperadores, né? De pessoas de uhum. alto poder aquisitivo, né? E ele me falou sobre isso e me falou sobre muita coisa. Ele me explicou sobre, né, a minha origem. Ele foi tanto, me explicando aos poucos, para eu poder absorver aos poucos, porque minha mente ainda era muito limitada, né? Ele foi me explicando algumas coisas. Aí até que eu fui entendendo o que ele dizia, as coisas foram se completando. Ele disse para mim, aí teve no dia da transformação, aí eu lembrei que ele era meu esposo, né? Bom, digamos assim, que ele era meu marido, foi aonde que eu concebi, né, o relacionamento, né, a gente ter uma relação sexual no metafísico, né? Porque no físico ele viu que não ia dar, que não deu certo, porque eu muito medrosa sobre esse assunto, porque eu, assim, como eu já disse na outra entrevista, eu sou médium desde criança. Desde criança eu nasci com uma mediunidade muito aflorada, muito aflorada. Mas é aquele o convencional, né? Espíritos, né? Esses tipos de coisa. Eu já acostumada a ver seres se materializando. Por exemplo, o Shogun se materializou para mim, como eu falei no outro, quando eu tinha 13 anos de idade, espíritos que vagam, eu tenho certas habilidades. Mas não gosto de ficar expondo, não gosto porque eu não nasci para ser pai de santo, mãe de santo, líder espiritual, nada dessas coisas. Não, Mas mas aí eu sempre beleza. Mas assim, essa materialização do Shogun, como é que conta para mim?
Olha, eu tinha 13 anos de idade, por aí, mais ou menos. Eu estava num centro de Omolocô. Omolocô é uma nação, né? Ele é uma nação de candomblé, para quem não conhece, se chama Omolocô. Uhum. E aí eu estava sentada na cozinha e o Shogun se materializou na porta da cozinha, mais alto. Eu sabia que era o Shogun, mas não compreendia o que era o orixá, né? Ele mais alto do que a porta, com uma túnica branca, com aqueles dentes brancos sorrindo para mim, e aquilo me trouxe uma paz, aquela materialização me trouxe uma paz, uma energia tão gostosa, que assim, ele se apresentou assim, você é minha filha, vamos dizer Uau! assim, né? Aí eu contei, mas você acredita que as pessoas não gostam de quando uma outra tem assim, uma habilidade aflorada, principalmente nas religiões, na nação de candomblé, eles ficam num certo despeito, num certo recalque. Que é assim, É, uma coisa muito mesquinha, muito pequena, cara. Eu é, procurando respostas, é de verdade. E aí eu ia expor essas coisas. Aí tem o meu ex-pai de santo, tem uma coisa com fotos, com manipulação de energias. Eu tirei uma foto quando eu tinha 16 anos, e 16 não, eu tinha 17. Tirei uma foto que saiu, não, 16. Saiu uma mulher atrás de mim, eu tirei em frente ao espelho, saiu uma mulher atrás de mim, com a mão no rosto, parecendo como se fosse uma cigana. Eu mesmo, na hora, não reparei. Levei as fotos para a escola, na escola que o povo ficou apavorado. Levei para o meu pai de santo, para o meu ex-pai de santo. Quando eu mostrei a ele a foto, sabe o que ele me falou? Ai, leva para Exolionara. Exolionara que conhece essas coisas. Tu lembra da Exolionara, a Zodíaca? Que tinha um programa na rádio lembro, antigamente, lembro. né? E Ah, essas enfim, coisas me deixavam muito triste, é. né? Poxa, Porque a religião. se o mundo espiritual quer se manifestar, você tem obrigação de respeitar, né? Eu já fui em casa de candomblé, que eu já vi a porta, entidade batendo na porta, coisa andando sozinha, né? E outros gritos terríveis de madrugada de seres, né? Então, assim, por exemplo, se a entidade quer se manifestasse, o Oxoguian era magrinho, assim, jovem, ele era negro, Não, obviamente ele era forte, negro. negro, alto. E não, mas Uhum. depois aí eu fiz santo, eu já estava mais envolvida. Também vi coisas se arrastarem. Eu tive um namorado que ele já se foi, ele já faz santo também de Omolocô. Ele tinha um egum assentado na casa dele, que o egum era terrível. A porta do barracão parecia era aquelas portas gigantescas, né? Uma vez o Egum, para quem não sabe, são espíritos de pessoas que já viveram na Terra, né? Que já foram viventes. O Egum, a porta estava fechada, aquele portão, aquela porta imensa, que parecia a porta até para o Nefilim entrar. O Egum deu uma porrada na porta que escancarou. Escancarou. Aí ele olhou para mim, finado Milton do Molu. O Milton faz assim: não fala nada, fica quieta, fica calma. Eu já vi coisas assim do arco da velha, mas para mim se tornou normal. Sempre Você foi acha que é? normal. Você acha que é? Porque desde Você não tem isso, criança. tá todo mundo no EQ ali, fingindo que está, né? É, Uhum. uma vez eu blasfemei contra o orixá africano. Uma vez eu blasfemei contra o meu orixá, né? Que eu sou de dois santos, Oboró. Não pertenço mais a religião nenhuma, tá? Não pertenço porque não me enquadro mais. Mas eu blasfemei contra o meu orixá. Uhum. Olha, você acredita que depois disso eu comecei a sofrer ataques espirituais? Tacavam É. pedra em mim, tacavam pedra em mim. Eu achava que tinha algum doido. Eu comecei a ouvir gente gritar na rua. Aí começaram a bater na minha porta quando eu ia atender. Aí passava aquele vento e aquela risada. Eu falei, meu Deus, essa colocação, eu tô doido, eu tô perturbado. Mas aí eu dei credibilidade quando a minha cachorra começou a ver comigo. A minha cadela começou a ver, começou a latir para aquilo tudo que aparecia para mim, que estava se materializando. Eu subindo as escadas, aquele monte de espíritos
Sabe onde foi isso? No antigo Treme Treme aí de São Paulo. Esse Uhum. ataque Mas você espiritual. blasfemou por quê? Oi, porque, assim, vamos dizer, o Você se ego. O desencantou? ego estava muito grande naquela época, Uhum. né? Aí eu falei uma bobagem, né? Que eu não Sim. quero nem repetir. Aí o orixá Não. foi em pé. Aham, Aí aham. eu falo assim, não, peraí que eu vou mostrar a ela quem somos nós, né? Aham. Aí Só começou a explica para o aparecer. pessoal, só explica para o pessoal o que que é Santo Aboró e o que é colocação. Ó, colocação é quando você usa algum tipo de entorpecente, É, você fuma maconha, você bebe, é, ou quando exato. você usa uma droga ilícita ou lícita, isso é É porque colocação. nem todo mundo É, aqui sim, é Travis, é gay, né? Não sei o que é colocação. é. E você Uhum. sabe que a Universidade de Harvard, eles fazem essa pesquisa com pessoas com dons mediúnicos com substâncias Sim, ilícitas ou lícitas, né? ayahuasca. Porque pessoas que usam esse tipo de substância acabam entrando num transe, assim, provocando, sem saber. Assim, vamos dizer, as sibilas mesmo. As sibilas, o que faziam com elas? Elas pegavam a oráculo, chamavam que se dava o nome de sibila, botavam ela em poços vulcânicos, né, onde sai muita química que provoca alucinações, supostas alucinações. Ali elas tinham as visões delas, né? Entravam em transe e passavam para os reis, para os monarcas, para os diplomatas da época, e eram muito considerados. Hoje em dia também existe, na Índia, tem uma espécie de swamis, que eles bebem muito, ficam alcoolizados naquele ato do alcoolismo, eles entram em transe e dão consultas e são muito Uhum. respeitados e Uhum. considerados. E Os fuma Exus de também, Umbanda, né? A marihuana. Não, eu sei. Mas, assim, o que sim, eu quero agora que você me fale é um pouco sobre. Você teve as experiências mediúnicas. Eu gostaria que você falasse de outras pessoas que você encontrou pela vida que têm contato, como o Lúcio, né? Você falou, sim, e, sim. e a menina em São Paulo. Pode falar um pouco disso? Posso, depois que eu comecei a estudar, primeiro tomei muito lixamento, né? Primeiro foi muito agredida. Mas, Uhum. mas mesmo assim eu continuei em laboratórios, que eu comecei a pesquisar em vários grupos, fazer questionamentos, fazer laboratórios. Mas depois que eu peguei o fio da meada, que eu fiquei interagida mesmo no assunto, fiquei, né, vamos dizer, bem interagida e sabia o que falar, aí eu já cortava logo as gracinhas do povo, né? Aí nesses laboratórios eu conheci pessoas. Por quê? Porque as pessoas tinham medo de falar. Por quê? Porque vinha sempre meia dúzia para atacar, para falar besteira. Então essas pessoas se retraíam, nunca se abriam. Mas aí quando eu comecei a receber títulos de embaixadora, né? Então eu fiquei mais forte, falei, epa, eu tô eu tô toda prosa. Aí é onde as pessoas criaram confiança em mim, me chamavam no particular e falavam, me contavam os relatos dela. Só que eles não contavam no grupo, mas contavam para mim, Do se abriam Private. comigo, né? E eu, Uhum. assim, isso foi me engrandecendo muito. Aonde eu conheci o Lúcio, conheci a Rose Suyama, né? Que é uma descendente de japonês, que ela tem contato com os Greys também, né? Desde nova, muito bacana. O Lúcio, que foi violentado. Tem também um outro amigo aqui, que é de que se fala aqui em Caxias, é um foco. Um outro amigo aqui de Caxias também, que ele teve uns 5 ataques sexuais também com uma reptiliana. Ele nunca conseguiu compreender, entender, porque ele tentava conversar com as pessoas e todo mundo zoava ele.
até o dia que ele me conheceu, Arnaldo, o nome dele, Arnaldo, né? Isso, e eu fui orientando, explicando que era normal, o que era, o que deixava de ser, e eu consegui conquistar a confiança das pessoas. Até o fato da transformação, né? A primeira vez que eu vi esse assunto sobre uma pessoa se transformar fisicamente foi no programa do Jorge Chucar, do Eric Van Damme, né, no Alienígenas do Passado, que eu acompanhei uns 10 anos, eles são os meus mentores, onde que eu pude estudar coisas que eles indicavam. Eu teve um documentário deles sobre reptilianos, que eles mostraram uma menina, a menina falou assim, eu estava no meu quarto, aonde apareceu 3 reptilianos de cauda, e eles me teletransportaram para uma caverna. Foi assim as palavras dela. As palavras dela. Aí ela disse que quando chegou nessa caverna, os 3 estenderam a mão sobre ela. No que estenderam a mão sobre ela, ela se transformou num reptiliano e ela tinha uma cauda. Sim. Eu achei engraçado aquilo. Foi a primeira história que eu vi sobre isso. Não tinha nada acontecido comigo. Né? Isso foi estudando e tal. Eu jamais ia imaginar que isso ia acontecer comigo também. Entendeu? Mas cada um tem a sua forma. Eu tenho uma amiga que ela também passou pelas 2, né? Também uma draconiana, também passou pelo processo de transformação física. Aí tem uma outra, que é uma Blue Wave, também uma grande amiga, né? Elas conseguiram se abrir comigo, porque elas tinham medo de falar com as pessoas e virarem chacota. Mas como eu botava, assim, vamos dizer, moral, né? Botava um respeito nos meus laboratórios, elas se sentiram confiáveis em se expor. E isso é muito bom. Isso para mim foi muito gratificante, porque eu imagino o sufoco, o transtorno que elas passavam sem poder falar isso para ninguém, ficar sufocado, porque sufoca esses tipos de assunto. Fica só para você, você quer compartilhar com alguém e tem medo. Você tenta. Aí, quando você tenta, a pessoa já vem fazendo, querendo diminuir você. Então, elas desistiam. Mas quando elas me conheceram, aí elas sabiam, são minhas amigas até hoje, falo com elas sempre, falo com o Arnaldo sempre, sabe? Eu vou te E eu acho perguntar que uma coisa. Eu vou te perguntar uma coisa. Os ataques sexuais do Arnaldo, a reptiliana aparecia no quarto dele. Como é que é isso? Já foi no quarto dele, ele é motorista de caminhão, foi dentro do caminhão, dormindo, ela Mas ela acordava ele, aparece do entrava na... nada? Oi? Ela aparece do nada ou ela vem fisicamente e abre a Ela, porta? Como é que é? mais ou menos isso fisicamente, vem também na paralisia do sono, que ele me comentou, entendeu? Dentro do caminhão, ele estava dormindo e ela despertou ele, ela foi entrando no caminhão como uma mulher, chegou lá dentro, ela se transformou. E ele tentava contar isso para os outros. E o povo falava assim: e aí? E a mulher largato? A mulher crocodilo? Tem te visitado? Aí. Piada, né? A Cuca É. veio pegar. Agora, Isso. em relação. Vamos ficar nos detalhes interessantes. Sim. Você falou também do cara, do Lúcio, né? Sim, o Conta um Lu. pouquinho do Lúcio. Oi? Conta um pouquinho como foi a experiência do Lúcio. O Lúcio também foi fazendo um laboratório também. Aí ele falou uma frase que me interessou, assim, que me chamou a minha atenção, né? Pela minha mediunidade, eu falei, nossa, a frase está estranha. Aí eu chamei ele no privado. Falei, ele falou assim no laboratório. Ele, é só isso, a história? Não tem mais? Eu achei estranha a pergunta dele. Eu falei, esse cara quer safadeza ou ele tem alguma coisa para contar? Eu entrei no privado dele. Quando aconteceu com ele, ele era, ele era policial, né? Lá em Itanhaém, né? Ele mora em Itanhaém, em São Paulo também. Aí em São Paulo também tem um foco, né? Tem um foco de reptiliano tarado. O mundo inteiro. Uhum. É,
De verdade, é no mundo todo, mas poucas pessoas se expõem por não querer se passar como ridículo atrás dos ignorantes, né? As pessoas que podem se abrir mais em grandes cidades, assim, mas tem em todo lugar, em todo país. Tem países onde a cultura não permite falar isso. Mas conta do Lúcio. E aí essas pessoas conhecem pessoas como eu e você, que bota a cara a tapa, né? Eu aposto que também você teve muitas pessoas Ah, que eu passei vieram, coisas foram até horríveis. você se abrir. Oi? Eu passei por coisas horríveis com pessoas, mas eu gostaria de saber se o Lúcio ele é visitado também sexualmente, também é uma coisa sexual? Foi, dele também foi sexual também. Ele conheceu ela, ele estava num bar, tinha acabado o plantão dele, né? Tá no meu livro o relato dele e tudo. Uhum. Aí essa mulher chamou ele para dar uma transada, ela estava com uma criança, com certeza era um reptiliano híbrido, filho dela. Eu acho que ela só quis copular com o Lúcio para fazer, né, a, Um bebê. a hibridização. Ela levou ele na casa dela, suposta casa dela, ele foi. Aí ela botou o garotinho, a criança na sala, eles foram pro quarto. Aí quando ela estava em cima dele, na relação, no namoro, aquela coisa toda, que ela subiu, que ela começou a transar com ele, ela começou a se transformar. Aí ele apagou. Ele desmaiou. Aí ele desmaiou. Aí ele acordou. Depois que ele acordou, ela já estava arrumada, a criança estava acordada. Ele, vamos embora, vamos embora. Aí eles foram embora. Ele achou aquele estranho, mas ele ficou com aquilo na ideia, lembrando. E guardou o endereço. Aí, uma semana depois, ele voltou nesse endereço, voltou nesse lugar onde ele foi com essa mulher, e os portões estavam diferentes, estavam enferrujados, com cadeado, né? E ele Uhum. começou a gritar, chamar, e a casa parecia assim meio abandonada. Foi quando uma vizinha apareceu e falou assim: moço, o senhor está procurando alguém? Ele falou: sim, uma mulher que me trouxe aqui semana passada, não sei o quê. Ele falou: meu senhor, a mulher disse para ele: meu senhor, essa casa já não mora ninguém há muitos anos. Ele, como é que é? Ele falou: não, mas eu tive aqui semana passada. Ela, não, o senhor deve ter equivocado. Aí não mora ninguém há anos, né? Olha Essa só. foi a experiência do Lúcio. Sim, interessantíssimo. E nunca se repetiu Interessante. mais nada, né, com ele. Não, depois não se repetiu mais nada, mas foi uma história que marcou a vida dele. Ele também não tem vergonha de falar. Ele é Não, igual a não, gente, não é cara de vergonha. pau. É bem característico de reptiliano. Uma coisa muito curiosa com o reptiliano é a questão da sexualidade. Quase sempre o reptiliano se apresenta numa via sexual, por exemplo. É uma transa, ou fala que vai levar para transar, ou leva de fato. Às vezes a coisa não acontece, mas ele se apresenta assim, ele ou ela, né? E eles sabem assim se apresentar de uma forma bonita, atraente, irresistível. Você fala assim, É nossa, não vou fazer verdade, não para esse cara, para essa mulher, entendeu? é É verdade. muito curioso isso daí. Por que o reptiliano gosta de se aproximar das pessoas pela via sexual? É um mistério, na ufologia é muito comum. Tem casos que não. Por exemplo, comigo não teve nada sexual. Com essa menina da caverna também, aparentemente, porque você estava falando, não teve nada sexual, o caso do Tsukalos. Mas, Sim. assim, metade, vamos dizer, 70% envolve uma transa deliciosa, incrível, inesquecível, né? Conta um pouquinho da moça do Grey, a oriental, que mora em São Paulo. A Rose também é de São Paulo. A Rose, ela ainda na maturidade, né, de adolescente, uma vez ela acordou no quarto dela e tinha um Grey dentro do quarto dela. Ela começou a gritar, desesperada, né? Apavorada, acordou a família toda, botou todo mundo em pânico. Eu acho que ela deve ter deixado até o Grey em pânico, de tanto grito que ela deu. Mas aí depois ela teve mais contatos. Eu nunca procurei me aprofundar nos outros contatos dela,
né, com os Greys, mas ela também está no estilo da gente. Eles também deram uma diminuída no contato, porque ela já está preparada, né? Assim, que as pessoas dão um título para nós de escolhidos, né? Eu acho engraçado isso. Até hoje eu acho engraçado esse título de escolhido, né? Mas é isso. Muito bom. Geralmente os Greys, tá? Eles, assim, 80% das abduções são Greys. Mas assim, Eu o também já Grey, fui ele é mais... abduzida. Hã? Já fui abduzida também. Então Depois você da conta transformação. aí como é que foi. Foi Você pode depois da contar isso? transformação, cara. Eu recebi primeiro 2 visitas dos arcturianos, porque os arcturianos só se apresentam mais no metafísico, no sonho, Sim, né? eles são bem metafísicos, é. Isso, os Problema de arcturianos, eles saúde. se apresentam mais assim. Aí eu tive a visita deles 2 vezes, tá, tudo bem. Mas aí teve 2 semanas depois, eu estava deitada, né, aqui na minha caminha. Quando eu estava para acordar, meu olho abriu. Eu abri os olhos e vi 2 Greys na minha porta, na porta do meu quarto. Aí eu decidi levantar. Eu levantei, só que quando eu levantei, era só o espírito, vamos dizer assim, né? O meu corpo estava na cama. E eu conversando com eles. E eles olhando um pro outro, falando, como assim, falando assim. Eu imagino assim, eles deviam estar pensando assim, ih, essa mulher é louca, essa bicha é louca. Né? Eu conversando com eles, batendo maior papo. Aí quando eu percebi que meu corpo estava na cama e eu estava fora do Você corpo, estava em eu falei, corporal, é isso. Uhum. oi? É assim, se você se viu na cama e você estava falando com eles, é porque você estava em desdobramento astral, seu corpo, sua alma Sim, saiu do corpo. mas acordada, que eu tinha acabado de acordar, eu só abri os olhos. É normal, é porque você desdobra. Eu não tenho esse Ai, poder. pra mim foi incrível, porque eu nunca tinha passado essa experiência, eu achei muito incrível. É ótimo. Mas aí, Acordado, eles falaram com você alguma coisa eu interessante? Ou... não, eles não me falaram nada, eles ficaram olhando um pro outro, olhando para mim, eu que falava a beça para eles. Eu me dizia para eles, eu falava assim, calma, gente, vai devagar. O ser humano não está preparado ainda para vocês, para tanta aparição e não sei o quê. E eles ficavam me olhando, até que eu voltei pro meu corpo, eu falei, ih, meu Deus, eu vou desencarnar. Foi a primeira coisa que eu pensei, eu aí voltei para a cama e eles sumiram, né? Aí depois eu não sabia que existia família cósmica, eu não imaginava nada dessas coisas também, nem imaginava. Minha família me abduziu, eles pararam com a nave, eu estava dormindo, eles pararam com a nave em cima do prédio onde eu moro, me abduziram. Aí eu entrei num corredor bem claro, né? Dava para ver que foi uma abdução. Aí eles falaram assim: vem pra cá, vem vindo, vem vindo. Aí eu fui andando pelo corredor, onde eu cheguei numa sala, como se fosse uma sala redonda, e tava todos os meus parentes, todos não, alguns parentes, primos, assim, não me recordo do rosto. Tava vamos dizer, o meu avô, tio avô, minha mãe reptiliana estava lá sentada no canto, não deu uma pronúncia, né? Mas aí eles falavam, aí meu avô vinha perto de mim, conversava comigo, me deu algumas orientações, falou assim: olha, a gente respeita a sua decisão de permanecer para poder passar adiante essa sua experiência, mas saiba de uma coisa, que nós estamos com muita saudade de você, nós estamos sempre perto de você, né? E vamos aguardar o seu retorno, né? E foi assim que eu descobri que eu tinha uma outra família, uma família verdadeira, os reptilianos, e eles estavam lá, na nave. E aí nós demos uma volta pelo Rio de Janeiro, demos, né? Foi, passando de nave. Cara, foi incrível, foi incrível. É coisa para maluco, é coisa para doido, é coisa para gente. Falando isso para uma pessoa qualquer, ela vai zombar da minha cara na mesma hora.
Escuta Mas aí. o Veja bom bem. de se traduzir é que a gente está acostumado a virar chacota, né, na língua dos outros. Aí eu não dou nem confiança. A gente ficou que nem elefante de parada, né? Fazendo cocô e andando e sendo aplaudido. Eu, Com eu, certeza. eu, deixa eu te contar. Deixa eu te perguntar. Essa nave, você encontrou seus parentes humanos desencarnados? Eles eram Não, reptilianos? não, não, não. Meus parentes nagas, minha família naga, Tá, foram os tá. que me Mas eles abduziram. tinham aparência de naga, certo? De Só cobra, mamãe, carne de só cobra. mamãe, vovô não. Eles não. Eu achei engraçado. Por que que eles não se apareceram? É porque os nagas, eles também se transformam. Eles têm a Sim. habilidade de ficar humanoide com aparência de ser humano. Tem Uhum. certas teorias que dizem que os nagas são seres humanos de outra dimensão, né? São os seres humanos de outra dimensão. Uma teoria. Não Hum. sei se é verdade, se não é. Mas eu Não não. saber. Mas vem cá, É, eu não como estou entendendo. Você viu seu tio, seu avô do mundo de lá, não os teus parentes desencarnados, não é isso? Não, não, não meus parentes desencarnados. Eram meus parentes assim, nagas, né? Minha família naga, que eles estão aguardando o meu retorno, né? Porque foi meu próprio pai que me aprisionou aqui na Terra, né? Entendi, Para a entendi. punição não Como é a ser aparência? pior. Tenta descrever o máximo possível como é a aparência de um naga. Oxumaré, pronto. Uhum. Oxumaré é um representante da raça naga, Bessem, Frequen, né? Para quem Tá bom, conhece o mas nem todo culto mundo de orixá candomblé. Como é que africano. você vê o Sumaré? Olha, o Sumaré ele tem habilidade de tanto de ficar como um homem, metade serpente, metade ser humano, a cabeça de serpente, o corpo de humano, o corpo de Uhum. serpente, a cabeça de humano. Eles Entendi. têm, porque eles são de outra dimensão, eles têm outras habilidades, é uma outra física, é uma física Uhum. que nós não compreendemos, né? Até aí tudo bem. Mas você imagina a forma natural dele, um humanoide com cabeça de serpente. Eu passei por essa sensação, eu não tenho. Com certeza. Imaginar, eu tenho certeza, para mim, né? Uhum. O que eu Uhum. posso passar a minha experiência, não que alguém vá acreditar, Não, não, não é uma questão de mas eu tenho acreditar, não. certeza que pessoas vão se encontrar com as Uhum. nossas histórias. É isso que Uhum. importa, é isso que é importante para mim. É as pessoas Uhum. se encontrarem com as conversas, com as nossas histórias e nos procurar para tirar alguma dúvida, Porque evoluir. assim, quando você Quando fala você fala, quando você fala naga, eu penso numa serpente, entendeu? Uma grande também serpente. fica, também fica. Ele também, os nagas também ficam na forma de uma serpente gigante, é uma forma de batalha, né? Tá certo. De quando você vai para a guerra. São assim, porque aqui os nagas são, além de tudo, de sábios, inteligentes, né? Super evoluídos, também são guerreiros, né? Sim, sim, Enfim, são guerreiros, são bravos, sim. de É que assim, verdade. o X da questão é assim, o naga, enquanto uma cobra, o naga, enquanto um humanoide com cara de cobra, Sim, sim, ele pode ficar com a forma humana e a cabeça de cobra, de serpente. Como ele pode uhum, ficar com a cabeça de ser humano e o corpo de serpente. Ou como ele pode ficar metade serpente, metade ser humano. Ele tem os nagas, ele já tem esse metabolismo, é deles, entendeu? tá certo. Tá dando microfonia no teu celular. Ah, Tá, agora é minha mão, que eu sempre boto atrás não faça do. isso, tá ficando É, atuado. Uhum. Bom, tá bom. aham. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho dos arturianos. Como era a aparência desses arturianos que você viu? Olha, azuis, azuis com os olhos grandes, né? E assim, não tem muito o que explicar. É geralmente como as pessoas demonstram em figuras. Eu fiquei até espantada, né? Como eu sonhei com uma coisa que eu nem conhecia. Aí que eu fui procurar quem era esse tal de arcturianos. Eu chamei até de arquitetos. Quando eu fui pesquisar, fui perguntar nos grupos de ufologia, vocês conhecem uma raça chamada arquitetos?
Aí a pessoa, e uma pessoa caridosa que falou assim, não, minha filha, é arcturianos. Aí que Assim, eu fui entender. existe uma controvérsia sobre a Ah, aparência dos arcturianos. Você viu um ser parecido com aquele do filme Avatar, azulzão, olho grande, é isso? não, não. Eles eram um adultos, não com esses do filme Avatar, não. Eles têm muito bem aparecidos que realmente as pessoas postam, né? Tem uma cabeça alongada também, são altos. Uhum. Isso. Que teve um que falou assim, foi o primeiro contato no sonho. Ele falou: ah, você que é a Naga que acordou, peraí, que a gente vai te ajudar. Aí foi um sonho rápido. Eu falei, que loucura, que é isso? Aí no segundo dia, veio ele e mais dois. Aí ele foi me puxando assim pelo braço, em frente a uma nave, dentro de uma nave gigantesca. Aí ele me levava até esses dois outros arcturianos, e ele falava assim: essa é a Naga que despertou. Aí Uhum. eles olhavam para mim e falavam assim: nós vamos te ajudar. Você decidiu continuar? Nós vamos tentar te ajudar no máximo que nós pudermos. Foi Entendi. isso. Entendi. Entendi. Aí, no caso, os arcturianos são famosos por curas, né? Então, como Sim. você tem problemas de saúde, eles vão estender sua vida ao maior tempo possível. Cara, estende mesmo, porque eu infartei 5 vezes, eu tenho 5 molas no coração, eu já entrei em coma, eu já fiquei cega, olha, eu já fui na porta do cemitério umas 300 vezes, mas os defuntos se levantam, começam a tacar pau e pedem e falam assim, não, ela aqui não, a Hoje gente ainda não não. quer, nem no inferno eles me querem, nem no inferno. De verdade. Excelente, E minha excelente. vida tem se prolongado realmente, milagrosamente. Meus rins já se regenerou. Eu entro em. Nossa, com certeza. Uhum, E eu também uhum, tenho assim, essa habilidade da autocura que todos nós temos, né? Também uhum, tem isso. Mas é assim, eu creio. Estender até, vamos dizer, cumprir essa pequena missão que eu uhum, figurei uhum, de poder passar à frente as uhum, minhas experiências, né? uhum, Para encontrar os meus. Como eu encontrei você, encontrei a Ruth, encontrei esse pessoal todo, a exato, Rose, a Fernanda, a minha outra amiga também que mora em Portugal, a uhum, Lisa, né? E exato. assim, isso para mim é gratificante, super gratificante. Vi que não foi à toa, né? A minha escolha não foi à toa. E assim eu vou levando, vou aguardando até o momento que eu tiver que ir embora. Eles também, minha família agora, eu também tenho saudade, apesar de não ter aquela recordação forte, mas eu sei que eles existem, né? Eu sei que eles existem, mas as lembranças não são muito fortes. Eu não gosto de me mexer com lembranças de vidas passadas, porque aquilo que eu disse, né, que eu te falei, as vidas passadas não vêm só a lembrança, os sentimentos vão vir junto. E Tem tortura, viu? dor, né? E tortura. Eu vivi um problema muito sério de lembrar esse negócio da minha última vida antes dessa, de ter sido morta, queimada viva, que eu Horrível. tive até. Chico, isso foi tão intenso na minha vida, essa lembrança foi tão intensa, que eu tive que ir até o Vaticano. Eu fui até o Vaticano. Eu fui até o Vaticano primeiro para me perdoar e depois para perdoar eles. Porque foi passado. Eles Passou, fizeram, claro. entendeu? Uhum. Mas me machucava muito. Eu tinha sonhos consecutivos, né, daquilo tudo. Nossa, era super perturbador. Aí depois que eu fui ao Vaticano, que eu passei fiz esse processo, e deu uma boa melhorada, mas de vez em quando ainda sinto alguma coisa com fogo, eu vivo envolvida no meio do fogo, eu esqueço fogo ligado, uma vez quase taquei fogo na casa da minha amiga, Uhum. já acordei, já acordei no sofá, o sofá estava todo pegando fogo e eu deitada lá dormindo, e minhas amigas me acordando, ei Bia, acorda, acorda Bia, e o que foi, E o sofá pegando fogo e eu no meio. Ai, a cebosa, minha gata, desculpa, gente, me roubou Não, a não tem comida nada, não. no Deixa eu chão. te perguntar só uma coisa.
Ah, A nave arturiana, como ela era? olha, eu estava dentro de uma nave gigantesca na frente de uma outra nave menor. Eu não tenho como descrever, porque, Era assim, redonda, era comprida, era eu tô te quadrada? falando, eu tava dentro de uma, eu tava dentro de uma nave gigantesca na frente de uma outra nave pequena que estava dentro dessa nave gigantesca. Só isso que Uhum. eu consigo lembrar, Lembra? entendeu? É, só isso que eu. Se eu mexer nos meus registros acásticos, que eu tenho essa habilidade, eu vou forçar, eu vou conseguir me lembrar, mas eu procuro não fazer mais esse tipo de coisa, porque vem muito sentimento, vem muita coisa assim que. Eu já não sou boa da cabeça, já sou uma alienígena, já sou uma alienada. Eu não deixo a coisa acontecer naturalmente mesmo, só essa experiência já tá bom, que Geralmente a descrição, geralmente a descrição das naves é que elas são super limpas e não tem quase nada dentro, né? Então, eu não, o que eu vi, limpeza impecável, né? Mas eu estava na Uhum. frente de uma nave pequena dentro de uma nave grande, gigantesca, dos Sim, numa arcturianos. altura, Essa é a minha sim. recordação, entendeu, Tá legal. Chico? Tá bom. Tá bom. Ah, tipo, tinha janela redonda. É que as pessoas gostam de saber isso, entendeu? A janela era Não, quando redonda. minha família me abduziu, quando minha família me abduziu, sim, por dentro dela ela era redonda, né? Tinha primeiro o corredor, que eu passei pelo corredor, aí cheguei na sala central, ela era redonda, tinha janela, eu vi pela janela, eu vi o Rio de Janeiro, Uhum. entendeu? A gente fez um tourzinho, eles festejando ali comigo, assim, né? Mas só que eu achei engraçado, só a minha mãe, que estava em forma reptiliana não, naga, mas o restante estava todo mundo assim, numa forma humanoide, né? Mas eu sabia que todos eram meus parentes, mas não me lembro Entendi. do rosto de nenhum, só do meu vovô, né? Mas também foi o que se preocupou mais comigo, foi o que se preocupou mais comigo, né? Veio falar, aí teve, foi legal, foi muito bacana. Aí que eu vim descobrir que existe esse negócio de família cósmica, descendência. Aí E como pronto. era a aparência dele, como vovô? Pô, ele veio como assim né? Que eles também, os Naga, eles também ficam na forma humana. Por isso que tem essa teoria que os Nagas são os humanos de outra dimensão. Ele estava Isso na faz forma uma humana possibilidade. também, só que ele falava, eu sou seu avô, peraí, aí pegava a mina, bochecha, falava, ô minha neta. Aí Uhum. me foi revelado que eu sou uma princesa naga, uma princesa rebelde, né? Uhum. Aqui Uhum. não, aqui eu fui, né, nessa última vida, eu fui profissional de sexo, hoje em dia eu não sou mais, sou uma senhora dona bicha aposentada, né, e vivo uma vida normal, tranquila, em casa, com a minha mãezinha aqui, que tem Uhum. 74 Uhum. anos, meu papi, que é muito bacana comigo também, gosto muito dele, e a família que eu levo até o momento de eu ir embora. Que eu tenho que revelar, eu vou revelando, vou passando para quem quiser. Quem quiser guardar, guarde. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, não acredito, também não está me fazendo falta. Eu só quero encontrar os meus. Sou muito grata por Agora, encontrar os meus. assim, desculpa te cortar, é assim, é que quando você fala que eu vi meu avô e você identificou teus parentes, eles, vamos dizer, se fantasiaram de humanos, assim, com uma aparência, um velhinho, uma menina, Não, parecia como ele se não fosse tinha, uma ele não tinha aparição. parecido de velho. Vovô não tinha parecido de velho, tinha parecido de humano. Todos eles. Entendeu? Certo. Todos eles tinham. Acho que até para não me assustar. Entendeu? Até para não me assustar, não me amedrontar. Mas eu sabia que eu estava dentro da nave. Eu dei uma volta com eles pelo Rio de Janeiro. Eles pararam Exato. no teto, me tiraram daqui de casa, eu que moro em apartamento, né? Mas eu não ia me assustar, só a minha mãe Naga que estava numa forma mais reptiliana, mas ela não falava nada. Ela ficava Entendi. sentada lá no lugar dela só me observando. Entendi. Claro. Isso é bem comum, tá? O reptiliano, tanto o naga, o reptiliano, vamos dizer, comum, ele é ótimo em parecer humano, tá?
Essa coisa do Ainda o por Grey, por cima, quando a exemplo, não gente tem não essa tem cabeça habilidade. para aturar a imagem, né? Quando a gente ainda não tem aquele Eles sabem que discernimento. assusta muito. Eles sabem que assusta muito. Por exemplo, os Greys, eu nunca vi falar de Grey que parecia se disfarçasse de humano, entendeu? Eles, Eles aparecem à eles não noite, se eles disfarçam. não. Ou ele vem ou ele não vem. Agora, o reptiliano ele adora essa jogada de fazer o que a gente chama de shape shifting, né? Que é mudar de forma, tomar formas. Às vezes tomar uma forma, às vezes mais de uma. É como se você trocasse de máscara, né? É verdade. Eles são uma forma humana que eles quiserem, os reptilianos. Ainda porque eles estão infiltrados, né? Em vários lugares. Eu falo para as É, pessoas que os reptilianos que não estão encarnados, nem aprisionados, eles se disfarçam até de mendigo, dependendo é, do que eles queiram fazer, né? Eles não vêm só em formas de. Você está é um vendo um ator. morador de rua ali, é um reptiliano, Exato, observando o ser humano, não é verdade? exato. Mais É. uma pergunta. O Ian, Sim, meu amor. você falou que ele ia, né, te procurou na internet. Como que você sabe que era ele? Por causa das perguntas e a minha Hum, sensibilidade, né? A minha sensibilidade. Ele perguntou: "Você sabe o que é um draconiano?" Eu falei: "Eu tirei pelos desenhos, né? Sei, que eu já tinha visto, eu deduzi, né? Falei: "Você é um dragão?" Ele, isso, você é inteligente. Aí ele queria me contar coisas, mas só que ele falou assim: "Bia, eu quero te contar umas coisas, mas só que eles não estão querendo deixar eu falar." Eu entendi, falei, mas que entendi. coisa? Aí ele falou assim, uma outra hora eu falo. Aí no outro dia ele já entrou em contato comigo de novo. Ele falou, Bia, eles já descobriram que eu estou falando com você. Eu não vou poder falar mais nada, nem entrar mais em contato com você por esse aparelho, tá? Entendi bem. Você me Entendi bem. perdoa. Aí eu deduzi, né? Depois, com o tempo que eu deduzi que era ele. Falei, só E outra podia, coisa, porque. Oi? interessante, você já tinha falado interessante. Outra coisa que eu gostaria de saber, você voltou naquela casa? Aquela casa existe? Ele ainda está lá? Não está mais Não, lá? eu nunca tive curiosidade de voltar naquela casa, porque até então foi em 2007, 2004, né, que eu tive esse contato com ele. O segundo contato só aconteceu em 2011. Eu guardei aquela situação para mim, porque eu não sabia que de alienígena, né? Eu vou voltar na casa onde o demônio queria me levar para o inferno, que eu achava que era o Agora capeta. você sabe que não é Eu um falei, demônio. não, não quero ir para as trevas, não quero ir para o inferno. Eu já... Aí que eu não ia voltar mesmo, que eu vou voltar para a casa do demônio? Não, jamais. Não, Hoje em dia eu mas teria como coragem. o Lúcio fez, né, de voltar na casa, entendeu? E você igualmente, por exemplo, por que você não voltou lá para ver se a casa existe, se mora gente Eu diferente? não, já acostumada com o sobrenatural, tá doido? Até então não tinha concepção de alienígena. Eu falava, Mas e vou chegar lá, hoje? vai estar cheio de demôniozinho. Olha, é a pior coisa, Você uma das ama o piores coisas do demônio? mundo é uma mente enclausurada, uma mente Hum, limitada. É horrível, entendeu? Se eu tivesse a mente que eu tenho hoje em dia, o conhecimento, eu ia voltar lá horas depois. Eu ia voltar lá com uma equipe. Mas na época hum. não. Não, fiquei aterrorizada. Foi muito forte, foi muito forte. É Você pra acha que ele ainda época. está aqui na Terra? Você acha que ele O ainda Ian, está. Oi, você acha que. ele é dimensional, né? Ele tá e não tá. Ele não faz mais contato comigo, às vezes sinto saudade até então, mas eu acredito que sim, que ele vive também aqui, ele se infiltra no meio de tudo. Então ele diz que ele vai fazer parte de uma rebelião agora, porque já existiram outras, né? Uhum. E ele mandando que eu me preparasse. Eu falei assim, como é que eu vou me preparar para uma rebelião, Ian? Bom, que hoje em dia eu tenho certas limitações, né? Porra, Não, puxando da perna, como é que eu vou entrar na rebelião puxando da perna e toda cheia de problema, encasquetado? Você tá doido? Aí ele começou a rir, virou as costas e foi embora. ele explicou E como eu seria a falei, rebelião? oi?
Ele explicou a natureza dessa rebelião? Entre eles próprios, os que estão para chegar e os que vivem aqui no planeta, entendeu? Porque tem uma grande parte de que não são só uma raça de alienígenas que vivem aqui. Tem uma grande parte que quer terminar com essa holografia, né, que é o nosso mundo, quer que a Terra deixe de ser um planeta prisão, que acabe com isso, mas tem uma pequena parte, mas porém muito poderosa, que quer que ainda continue. Ele me explicou mais ou menos isso, né? E eles estão tentando de tudo para fazer isso, terminar isso na paz, mas não vai deixar de ser uma rebelião, porque assim o nosso mundo ele já passou por 5 resets, né? Já confirmado por arqueólogos e tudo, e está próximo do próximo reset. Mas também ele pode ser impedido. Mas tudo depende também do ser humano. Tudo também depende do ser humano. Perfeito. Muito bom. Bom, vamos terminando por aqui. Você tem uma mensagem final para falar? Alguma coisa que você gostaria de dizer? Eu digo para as pessoas, questionem tudo, sempre. Sempre questionem, nunca aceitem o que te mostram de cara. Não, pergunte, questione. Questione até você, a si próprio. Exato. É isso que eu falo para as pessoas, né? Exato, Esse é o meu recado. E muito agradecida, estou muito grata de, mais uma vez, estar dando uma entrevista com você. Nossa Senhora, maravilhoso. Eu estou muito lisonjeada e muito grata. É muito bom, está sendo muito bom e vamos à frente, né? Que nós, como eles dizem, nós somos os escolhidos para isso, né? Para tentar abrir, ampliar a mente de quem já está com a mente abrindo, se ampliando. É uma satisfação imensa. Pela sua coragem, principalmente. Pela sua coragem, principalmente, de ter escrito o livro e expor ao público, coisa que muita gente não teve. Para mim, você é o meu ídolo. E aljou, aquele monte de gente rindo, é fogo. Mas eu dou confiança para esse negócio de risada. Só por ser travesti, o povo já zombava da minha cara e fazia gracinha. Ele me recebeu bem, entendeu? Ele me recebeu bem, mas a situação parece que vai vir um monte de leão te comer, entendeu? Assim, é uma situação terrível quando você está lá na frente, falando uma coisa tão controversa. Entendeu? A situação é complicada. Não é que ele me tratou mal, ele me tratou bem. Na minha cabeça, ele me tratou bem. Mas pelas costas, né, Chico? Pelas costas que eu babado. Cada um que quiser, né? Mas, enfim, vamos encerrar, tá? Namastê, muito obrigado. Sim, namastê. Eu que te agradeço, meu querido. Um beijão a todos e até a próxima. Obrigado. Até mais. Tchau, Sim. tchau. Bacio. Grazie mille. Grazie mille.